O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos. Nesse primeiro trimestre, o nosso tema, ou nosso objetivo é o estudo da Epístola aos Hebreus. A nossa lição na sequência é a lição de número 4, com o título Cristo, nosso sumo sacerdote. Lembrando que toda esta carta sempre está falando em torno da excelência de Cristo Jesus em muitos aspectos. Nosso textuário para esta lição está baseado no verso 14 do capítulo 4 de Hebreus, e assim diz este verso: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O texto para leitura bíblica é no capítulo 5, do verso 1 até ao verso 10. O estudo, na verdade, vai estar sendo estendido desde o verso 14 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 10, onde está a nossa leitura bíblica. O texto em si, aí está. Nós deixaremos para fazer a leitura ao chegar o momento de comentarmos este assunto nos tópicos que vêm a seguir. Com respeito ao nosso esboço da lição, sendo a lição de número 4, Cristo, nosso sumo sacerdote, nós temos o padrão da introdução e conclusão e 3 tópicos. O primeiro, Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência, considerando os versos 14, 15 e 16 do capítulo 4. Um segundo tópico, as qualificações do sacerdócio levítico, já no capítulo 5, versos de 1 a 4, e finalmente Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, o terceiro tópico, no capítulo 5, a continuidade do verso 5 até o verso 10. Este é o esboço desta nossa lição de número 4. Passando ao texto, em resumo da nossa introdução, retirando isso do material de classe que é distribuído, nós temos o que se segue. Todos os sacerdotes tinham como ofício
representar o povo diante de Deus. Mas como eram seres humanos, compartilhando da mesma natureza decaída, eles também falhavam para com Deus. Por isso, precisavam oferecer sacrifícios por si próprios. Assim, os sacerdotes tinham uma atuação limitada, como limitada era a sua natureza. Nesta aula, veremos por que Jesus é considerado grande sumo sacerdote e, por fim, o que torna Jesus o sacerdote perfeito. Então, observe que estamos entrando na nossa lição número 4, usando algumas afirmações que já foram colocadas anteriormente, nos capítulos anteriores, citando, por exemplo, Jesus como sacerdote ou sumo sacerdote. Precisamos compreender e entender essa reafirmação de uma mesma coisa. É que o escritor coloca uma argumentação e coloca a aplicação em Cristo Jesus. E isso vai se repetir outras vezes mais. Outras vezes mais teremos Jesus, sacerdote, sumo sacerdote, numa nova argumentação. E todos os capítulos, principalmente até o capítulo 10, sempre apresentando a excelência de Jesus sobre todas as coisas, com várias argumentações. Muito bem, passando a sequência da nossa lição, no primeiro tópico, Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência. Observando os versos, numa leitura bíblica estendida, anterior à leitura bíblica já apresentada, versos 14 a 16, temos o texto bíblico colocando para nós: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí está então o nosso texto de análise nesse primeiro tópico, com o título Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência. Outra vez, insisto, será sempre reafirmado, mas diante de alguma argumentação, argumentações várias e reafirmações várias do mesmo assunto, Jesus, sumo sacerdote. Passando então à frente, nesse novo tópico, Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência, no primeiro parágrafo retirado do nosso material de classe, colocamos: estes versos introduzem o tema principal de Hebreus, a superioridade do sacerdócio de Cristo. O autor, desde o princípio do livro, fez alusões prévias ao ofício sacerdotal do Filho de Deus. Agora, este assunto será apresentado de maneira detalhada a partir dessa sessão até o capítulo 10 e seu verso 18. Então, observem, volta ao assunto, mas dentro de novas argumentações. Voltando a textos que já estudamos anteriormente, considerem, por exemplo, esses versos. No capítulo 1, verso 3, falando de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assunto já visto, e novamente argumentado nessa nova lição. Hebreus 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mais colocação. Também no capítulo 3, em especial esse verso primeiro, cita: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Já foi apresentado Jesus como sacerdote, em particular, capítulo 3, quando fala de Moisés que foi guia do povo, agiu como sacerdote no meio do povo, intermediário entre Deus e o povo. E quando falou numa comparação com Moisés, Jesus é mais excelente que Moisés, mas já citou como sacerdote, e um sacerdote maior, ou num sacerdócio mais nobre do que o próprio Moisés. Agora observe bem, na ocasião não se levantou isto, mas agora que este assunto é reafirmado, Jesus sumo sacerdote por excelência, que é o nosso tópico primeiro, consideremos no particular de que Moisés instituiu o sacerdócio levítico, ele fez todo o ato da separação ou consagração de seu irmão Arão. Se Jesus é superior a Moisés, um Moisés que construiu um sacerdócio da lei, então Jesus maior que Moisés, o sacerdócio de Jesus é maior do que o que Moisés exerceu ou o que ele constituiu. Só por isso já teria uma outra argumentação. Mas continuando, vejamos, num parágrafo segundo, no verso 14, são apresentadas 3 declarações acerca de Jesus. A primeira declaração é que os cristãos têm um grande sumo sacerdote, alguém que é magnífico por si mesmo, portanto maior que Arão e qualquer outro sacerdote. Então não tenham como repetição, na verdade é nova argumentação e rebate-se, reafirma-se o sacerdócio de Jesus. Continuando a nossa leitura, a segunda está no fato de que ele penetrou nos céus e estar na presença de Deus. Segunda observação. E um pouco atrás nós lemos e vimos o texto em Hebreus capítulo 1, colocando que ele foi chamado para estar à direita. Assenta-te à minha direita. Então, essa excelência em Jesus como sacerdote ao lado do Pai. E continuando, a terceira declaração está na sua designação: Jesus, o Filho de Deus. Este título é significativo, pois combina a humanidade e a divindade de Jesus como sendo as qualificações perfeitas para um sumo sacerdote. Observem, repetindo-se ou reafirmando-se, termo melhor, aquilo que já foi dito antes. Jesus, como sacerdócio, para bem representar o povo, tinha que passar pelas mesmas coisas próprias do povo. Por isso Jesus se fez homem e habitou entre nós, toda uma existência igual a qualquer um de nós, idêntico, para depois, na sua intercessão, ter toda a humanidade nossa, nos representando, mas com acesso a Deus, por ser também Filho de Deus. Aí, aquela junção em Jesus, homem e Deus. Pronto, fácil. E também
justiça, porque a lei requeria que fosse da parte o resgatador, fosse o parente mais próximo. Jesus se faz parente para poder ser nosso resgatador, reafirmando. Muito bem, indo em frente, observem, citamos como exemplo que no mesmo livro, carta, Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, isso vai ser depois colocado, mas já estamos mostrando, olha, será reafirmado. E o verso 24 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Observe aqui esta colocação. Jesus entrou num santuário verdadeiro e não num modelo, numa figura como era o santuário terrestre. Porque Moisés, quando levantou o santuário, instituiu todo o ritual, isso por orientação de Deus, foi-lhe advertido: faz conforme o modelo que viste no monte. Então, o que ele construiu, o santuário, era conforme o modelo e não a realidade. Era, digamos assim, uma representação, uma figura para nós entendermos as coisas de Deus. Figuras e sombras, mas Jesus está na realidade. Em Efésios 4:10, cita-se outra vez: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A observação, a origem dele é dos céus, é do Pai. Ele veio de lá. Aquele que desceu é o mesmo que depois subiu acima de todos os céus. Observe essa colocação, porque depois Jesus também, ao dizer no capítulo 3, ele afirmou: ninguém subiu ao céu, senão aquele que primeiramente do céu desceu, Jesus, o Filho do Homem. Então observem, complementando, ele diz assim: que está no céu. Que está no céu. Quantos venerando muitos intermediários criados pelos homens, pelas instituições religiosas, dizendo que estão lá no céu para interceder por nós, estão contra a palavra de Jesus. Ninguém subiu ao céu, ninguém, senão aquele que do céu primeiramente desceu, e é Jesus Cristo. Quanto aos que morreram, aos que foram fiéis a Deus neste tempo, estão aguardando a ressurreição do último dia. Mas tem gente que antecipou até a ressurreição, já colocou essas pessoas nos céus. Uma mentira, um engano e, vamos dizer assim, é uma afronta até a Deus, rejeitando o intermediário que Deus constituiu, que é o seu próprio Filho, e que para isso se empenhou até na morte em nosso favor. Então, se alguém cria outros intermediários, está anulando ou dizendo desnecessária a morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso é perigoso. Doutrinariamente é ir contra a justiça de Deus. Muito bem, continuando, indo para um terceiro parágrafo. Neste primeiro tópico, Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência. Então ainda temos, embora a capacidade do nosso sumo sacerdote de simpatizar com os que são tentados já tenha sido expressa ou ressaltada, a mesma ideia agora é expressa ao se dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Reafirma-se de novo esta identidade de Jesus conosco. Já foi citado isso, mas volta a falar. Observem bem, quando nós temos na sequência da nossa lição, em Hebreus 2, 17 e 18, lição anterior, mas numa reafirmação,
aqui está também no capítulo 4. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A argumentação no capítulo 2 e a informação, exortação e uma, digamos assim, prática a ser seguida ou aplicada. E isso vai se repetir continuamente diante de novas argumentações. Estejamos atentos para essas coisas. Dando continuidade, ainda mais em um parágrafo, neste tópico, Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência, no verso 16, observem, o verbo chegar é uma expressão que denota aproximação a Deus para adoração e comunhão. O termo era usado para os sacerdotes ao se aproximarem de Deus. O uso e aplicação que o autor faz do termo sugere que o privilégio sacerdotal de acesso a Deus é agora estendido a todos os cristãos. Justamente por ser um trono de graça é que podemos achegar-nos com confiança. O trono, falando-se de trono, representa a realeza e certamente poderia ou deveria inspirar temor, se sua característica principal não fosse a graça, isto é, o lugar onde o favor gratuito de Deus é distribuído. Por fim, no trono de Deus alcançamos misericórdia, a socorro na ocasião oportuna e a ajuda necessária na hora da tentação. O fornecimento da graça é irrestrito, sendo que a condição prévia é a boa vontade de Deus. Resta a disposição nossa de recebê-la. Aí envolve naturalmente a fé. Percebamos e concluamos isto como estando nesse escrito, isso também em dedução. Muito bem. Passando a um texto bíblico citado nesta leitura e no nosso material de classe, temos primeiramente Levítico capítulo 21, 17 a 21. Esses versos vão falar daquele termo chegar. Antes, quem se chegava a Deus era tão somente os sacerdotes, que tinham acesso ao templo. E observem que eram os sacerdotes, ou quem eram eles? Somente a família de Arão. Uma família dentre tantas famílias da tribo de Levi. Então é uma coisa muito fechada. Não eram todas as tribos, não. Nem a tribo Levi toda, não. Era uma família da tribo Levi que tinha acesso ao santuário. Muito fechado. E a palavra em Levítico era essa: falarão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impígens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Observe quantas expressões nesses versos de chegar ou não chegar. Ou seja, se aproximar, estar perto, ter acesso. E só os sacerdotes sem defeito. Aqui tem várias colocações, não pensem fisicamente nisto.
Considere que isso eram figuras, representações da impossibilidade de alguém hoje, com falhas, defeitos, entre aspas, espirituais, ter acesso a Deus. É impedido. É impedido. Nossos pecados separam-nos de Deus. Deus está com a mão estendida, mas os pecados fazem separação. É a citação que temos por profetas no passado. Como também passando a textos que veremos à frente, para estarmos já habituados a saber que isso será reafirmado. Capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou a palavra de Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Atenção para estas colocações. Primeiro nós falamos neste parágrafo 4 que essa expressão chegar é ter acesso a Deus. Antes, muito fechado. Muito fechado. Mas observe que ao mesmo tempo que era fechado, antes de vir a lei, Deus já falou ao povo através de Moisés: vocês me serão uma nação santa, um sacerdócio real. Quem seria sacerdote? Toda a nação. Mas quando chega a lei e a sua aplicação, só a família de Arão. Observe que antes Deus falou: todos terão acesso ao sacerdócio, me serão uma nação santa, um sacerdócio real. Mas depois fecha. Ou seja, sempre Deus teve com essa intenção de fazer com que todos os homens tenham acesso a Ele. E a expressão tão repetida, mas tão importante, né? Que Jesus disse: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e sem Ele ninguém vai ao Pai. Então observem bem isto. Mas por Ele, Jesus, todos têm acesso mesmo. Todos têm acesso. Então esta aproximação, chegada ao trono da graça, pode ser que alguém se visse o trono de Deus e ia ficar espantado pelo resplendor, pelo poder emanado do trono de Deus. Quantos viram algum anjo na sua glória e já desmaiavam? Imagina ver o trono de Deus e o que sobre ele está. Mas ao mesmo tempo Deus não se gloria no seu poder. Ele tem boa vontade para com o homem. Aí o trono não é chamado trono de poder, é chamado trono da graça. Lembre-se que a rainha Esté estremeceu. Rainha, esposa do rei, não podia chegar na frente dele quando ele estava sentado no trono. Tinha dias, tempos, ocasiões determinadas para ela estar junto dele. Se ela entrasse na presença do rei, era a morte certa. Ou seja, o trono medo-persa, vamos dizer assim, era assustador. Alguém que ia lá ia com muito cuidado. E o trono de Deus então? É um fogo consumidor. Mas Deus não está querendo falar isso. Deus está querendo que nós cheguemos com confiança em Cristo Jesus. Aí não é chamado trono de poder, trono de fogo consumidor. É o trono da graça. Mas é ao qual nós chegamos, ou podemos chegar, pelo caminho, pela porta que se abriu em Cristo Jesus. Se tivermos isso, podemos chegar. Se isso for tirado, somos consumidos. Somos consumidos. E é o que depois poderíamos estar estudando em Levítico, a morte dos filhos de Arão. Sacerdotes tinham direito de entrar, mas entraram sem os critérios já estabelecidos. Foram fulminados. Mas o importante é isso, irmãos. Vamos entender. Temos acesso a Deus por Cristo Jesus.
porque ele é um sumo sacerdote por excelência. Mas nisso requer-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca será por mérito, nunca por direito, nunca por nossas qualidades, que afinal de contas, que qualidades? Trapos de imundícia à nossa justiça. Mas em Cristo Jesus o acesso é total, pleno, e podemos chamá-lo de Pai. Mostra maior aproximação ainda. Mas continuemos na nossa lição. Depois de considerarmos estas palavras de Levítico e depois também de Hebreus capítulo 7 e Hebreus 11, o tópico segundo é essa nossa sequência, as qualificações do sacerdócio levítico. O que vamos estar vendo volta-se ao assunto, o sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei, o sacerdócio constituído em homens que são falhos. Numa comparação, vamos entender, a lei é santa, a lei é boa, mas nós somos carnais. Que problema. Vamos agora para o sacerdócio, os rituais determinados, santos, magníficos, expressão da bondade e misericórdia de Deus, mas para um homem que era falho, ou através de homens falhos, o sacerdócio levítico, é o que nós vamos estar considerando a seguir. E o texto que temos para estudarmos ou considerarmos são os versos de 1 a 4 de Hebreus capítulo 5, na sequência. É a primeira parte da nossa leitura bíblica. Assim repito, ou coloco agora essa leitura: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E, por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Muito bem, está falando do sacerdócio levítico. E como era a colocação? Observe bem isso. Repito, porque é importante esse destaque. É o texto do nosso estudo nesse segundo tópico. Sacerdote, tomado dentre os homens. Não é anjo que vai ser nosso intermediário. Mas quando Deus constituiu homem para interceder pelos homens. No caso, Arão. Figura. Muito bem. Com obrigação e entendimento que tinha que compadecer-se dos homens, porque ele era tão falho como os homens. Então ele iria interceder, ter misericórdia de um povo que errava muito, porque ele mesmo era falho. Então, se ele sabia que ele era falho e tinha direito de entrar, por que o povo não teria direito de entrar? Se Deus estava constituindo a oportunidade. Agora, por ser falho, ele vai interceder pelo povo, mas primeiro ele precisa interceder por si mesmo. Depois ele interceda pelo povo. E não é coisa que alguém queira, ou se faça um curso de teologia, ou seja, um doutor em divindade. Essas coisas não. Precisa ser chamado. Só isso. Se tivesse mais consideração com esse aspecto chamado, nós teríamos menos instituições religiosas e menos aventureiros falando aquilo que não entendem e aquilo que não vivem. E seria saúde para o povo. Mas continuamos. Num primeiro parágrafo, tópico 2, as qualificações do sacerdócio levítico.
A primeira qualidade de todo sumo sacerdote é que ele precisa ser escolhido dentre os homens. É necessário que um homem seja escolhido para representar os homens, ao tratar dos pecados deles diante de Deus. Os homens pecam contra Deus, e quem vai interceder por eles? Precisava ser alguém entre os homens. Então observe que na constituição do próprio Arão para interceder pelo povo já houve uma misericórdia em extremo da parte de Deus para pegar um homem falho e considerá-lo como adequado para ser representante, porque ele mesmo não seria representante pelo que ele era. Seria Arão santo bastante para poder então ter direito de acesso a Deus representando a cada um de nós? Nós o elegemos, ou o povo de Israel o elegeu sumo sacerdote? Não, foi Deus que, como que respirando fundo, vem você representar este povo. Seria como Davi disse: bem-aventurado aquele homem a quem Deus não atribui os seus pecados. Mas continuemos. Num segundo parágrafo desse tópico 2, uma segunda qualificação do sumo sacerdote, intimamente ligada à primeira, é declarada a seguir: que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sumo sacerdote, sendo homem e tendo as fraquezas dos homens, está melhor capacitado para ministrar a favor dos homens. Ele está sujeito a erros e, como todos os homens, deve dar contas a Deus. É capaz, portanto, de compadecer-se de seus semelhantes, com um profundo conhecimento de sua própria indignidade, tendo uma visão de si mesmo, alguém que é também tentado. O sumo sacerdote deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois então pelo povo. Observe essa consideração que aqui temos. Verso 2 do nosso texto base, no capítulo 5, ele tem que compadecer-se. Ele é constituído sumo sacerdote. Ele é tomado dentre os homens. Isso não é chamada de Deus, mas o que eu quero destacar é isso. Ele tem que trabalhar a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Paremos nisso, por favor. Qual a função do sacerdote? No caso levítico, que é modelo, figura para nós entendermos em Cristo Jesus e depois em nós também, já que já vimos que somos chamados para sermos sacerdotes, um sacerdócio real. Nós temos que entender isso, essa necessidade de compadecer-se. Estou trabalhando a favor dos homens, então não tem que ficar diante dos homens apontando erros, no sentido de que estou julgando e já condenando. Não, se existem erros, eu tenho que exortá-los a deixar de errar e pedir misericórdia, paciência a Deus. Muita gente lidera grupos como aquele que quer cobrar deles, exigir deles uma santidade que eles não têm em si mesmo. Eles precisam ter noção de que não são santos, que falham, mas para buscar a misericórdia, no arrependimento alcançar o favor de Deus. Mas muitos pastoreiam como exigindo da pessoa ser santa. Está errado, ele tem que compadecer-se. Sabe que está errado? Não condenar, mas antes interceder em favor. Precisamos estar atentos a isso, porque muitos estão como que julgando e às vezes até penalizando as ovelhas, como se fosse eles os juízes. Não, temos que entender. A função do sacerdote não é julgar e condenar. A função é ensinar o certo e pedir misericórdia e paciência de Deus para com esses que falham assim. E muitos se colocam como certinhos, santos. Sou o obreiro porque sou o melhor e vocês, o povo.
uma classe pecadora. Não. Temos um exemplo magnífico em Daniel. Daniel é um homem, irmãos, que não tem coisa alguma que se possa falar contra ele. Até os ímpios procuraram achar alguma coisa para condená-lo e acusá-lo, nada. Mas quando ele vai orar a Deus, a função do verdadeiro sacerdote: nós transgredimos, nós pecamos, o Senhor falou e nós não ouvimos. Quem está falando isso? Daniel. Ele se coloca como povo e não acusa o povo, ele pede misericórdia pelo povo que errou, mas se coloca como povo. Agora, quanta gente que ora assim: Senhor, tem misericórdia desse povo pecador, são ruins mesmo. O Senhor fere, o Senhor açoita, o Senhor... Para, devagar. Você não é melhor do que o povo, você é igual a ele. Daniel, que era melhor, não se colocou como melhor. Pequei junto com o povo, não ouvi junto com o povo, transgredi como o povo. Precisamos entender isso, irmãos. Tem muitos que se acham tão santos que vivem só com Deus e não pedem nada pelo povo. Eles não são melhores. Se eles estão constituídos por Deus, é para trabalhar a favor do povo. É advogado de defesa, não é promotor, não. Essa é a função nossa, e que Arão tinha que fazer, como figura do sacerdócio em Cristo Jesus. Então entendamos estas coisas que aqui estão colocadas. Possa compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E já vimos no verso 3, ele tem que também apresentar pedido de perdão a Deus, por ele, e antes de pedir pelo povo. Entendamos isso. Voltando a um estudo anterior, baseado em textos como em Levítico, por exemplo, capítulo 9, o sacerdote diante de Deus primeiro pedia perdão: Senhor, perdoa a mim que vou depois trabalhar em favor do povo. Nós precisamos muitas vezes fazer isso, vamos chegar na casa do Senhor e primeiramente: Senhor, perdoe meus pecados e alguma coisa a mais que tenha falhado, que eu não saiba. Interceda por si primeiro e depois vai suplicar pelo povo. Certo é que em Cristo Jesus, e vivendo a vida cristã que Cristo conseguiu para nós, conquistou para nós, já poderíamos chegar abertamente ao trono da graça, abrindo os braços: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Ótimo, é a oração que Jesus ensinou. Mas muitos de nós precisamos às vezes voltar atrás e lembrar de entrar pedindo perdão por alguma coisa que, conforme a lei, modelo, nós estamos rodeados de fraquezas, que podemos errar sem entender que erramos, chegar diante de Deus e pedir primeiro perdão. Depois vai louvar a Deus, vai interceder pelos irmãos, vai agradecer, aí pronto. É o filho pródigo. Ele não saiu tão longe assim como o filho pródigo, mas deu uma falhadinha e agora precisa consertar com Deus de novo. Precisamos estar atentos às nossas próprias fraquezas, até as que não conhecemos. Muito bem, neste texto, nesse parágrafo 2, desse tópico também 2, apresentamos alguns versos. Inicialmente, Êxodo 32, verso 1 a 3. Observe a fraqueza do homem Arão. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faza-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres
e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. Arão! Aí está um homem, irmãos. O homem. O povo constituindo o sacerdote Arão. O homem constituiu? Pois é, o sacerdote Arão é o que o povo é mesmo. Vocês querem Deus? Vocês querem um Deus? Me traz ouro. E saiu um bezerro de ouro. E o povo adorou. Arão fez um bezerro de ouro e deu para o povo. O povo construiu o sacerdote de ocasião, de momento. E ele agiu como sacerdote na qualidade que ele tem. Bezerro de ouro para o povo adorar. Interessante isso, né, irmão? E depois Deus constitui o mesmo Arão para ser sacerdote, sumo sacerdote daquele povo errado. Agora muda a figura. Aí ele não apresenta mais bezerro de ouro, não. Ele não coloca o que o povo quer, coloca o que Deus é. Quem quiser chegar-se a Deus, venha nas condições que são exigidas e que são próprias da aproximação de um Deus tão santo. Então, diferença: o homem constituindo o homem para ser seu sacerdote, homens constituindo mediadores para serem os seus mediadores. Vai dar problema. Mas quando Deus dá o mediador, que diferença! Um Arão antigo de um Arão novo. Agora imagine Cristo Jesus. Imagine Cristo Jesus, a excelência dele. Mas continuemos. Depois nós temos em Levítico, que esses versos nos dizem: e disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Observe aí o sacerdócio em Arão. Pode entrar, mas não pode entrar. Quando que eu posso entrar? E Deus falou: não entra toda hora não, que nem a rainha Esther, não pode entrar sem estar no momento certo ou não sendo chamado. E Arão só se entrava uma vez por ano, e mesmo assim com o sangue do sacrifício de expiação do seu pecado. Observe bem isso, a limitação do homem. O próprio sacerdócio levítico era limitado, porque era uma figura, não tinha perfeição em si mesmo. No verso 11 continua: Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação que será por ou para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Então observe bem, irmãos, o sacerdócio levítico já traça para nós essas ideias como figura, como uma representação apenas até então. Para nós depois entendermos o verdadeiro ofício e sacerdócio em Cristo Jesus. Mas continuemos um terceiro parágrafo. Vejamos nesse tópico segundo, as qualificações do sacerdócio levítico. Do material de classe extraímos: a terceira qualificação é de que o sumo sacerdócio é uma chamada divina. A palavra honra aqui é usada no sentido de posição ou cargo, um cargo responsável,
como este não é preenchido por designação própria, nem de outros homens. Todos os homens devotos, sinceros, iriam recuar diante de tal cargo. E quem quisesse engrandecer-se buscando, mostraria não possuir a qualidade da humildade e compaixão tão essenciais ao cargo. O sacerdócio não é uma profissão ou carreira que o homem escolhe, mas é um privilégio e uma responsabilidade para o que é chamado. Por favor, vamos entender isso aqui. O sacerdócio levítico tinha que ser por chamada. Não houve eleição, foi chamada. Deus designou. Porque é coisa de Deus. Ele sabe quem ele fará chegar a si. É uma mensagem que já está escrita várias vezes. Quantas contendas no meio do povo para ser rei, para ser isso, para ser aquilo, no passado. E Deus dizia: fulano. Moisés, chama Arão. Elias, chama Eliseu. Samuel, unja Davi. Quem é o próximo? O filho de Davi, Salomão. Quem é o próximo? Na continuidade da descendência de Davi. E entre os familiares de Davi houve contenda, que outros queriam ser rei no lugar de Salomão e morreram. E depois quantos outros das outras tribos quiseram também ser reis? Nem era sacerdote, reis, não entendendo que é aquele que Deus constitui. E hoje, por favor, irmãos, Hebreus capítulo 5, ninguém toma para si esta honra. Muita gente visa o cargo pela honra ou pela glória, mas ninguém pode se ver isso, está nessa situação, que com sã consciência a palavra de Moisés é correta, ele sempre procurando escapar, Deus falando, você vai, e ele, mas se, e aquilo, não posso, tem aquele problema, sou gago, não é gago que ele fala, pesado de língua, etc. Moisés estava querendo escapar, porque se fosse outro buscando glória própria, é para mim mesmo, Deus, já estou indo, pensando em glória própria. Mas Moisés tem esse particular, ele entendeu a responsabilidade. Senhor, manda outro. Só aí que Deus irou-se. Mostrar a dificuldade, entender a responsabilidade é o correto. E muitos estão inadvertidos, estão brigando até para ser um obreiro em qualquer nível, mas pensando em si, na sua honra, na sua glória, e não está entendendo que o negócio é sério. É sério demais, porque depois vai dar conta a Deus, e mais duro juízo terão. Então precisamos entender isso. Agora, aquele que entende e assume por obediência, sabendo da dificuldade, da responsabilidade, não procurando a glória própria. Como Jesus também não procurou sua glória, em tudo ele procurou a glória do Pai, aceitou o cargo, sofreu o que sofreu até a morte, mas para a glória do Pai. Ele nunca procurou a sua glória, ou se sentiu honrado, nada disso. Portanto, irmãos, cuidado com isso. Muitos procurando posição e não entendendo a responsabilidade. Na verdade, às vezes até disputam, repito, mas é para a glória própria. Não estão aprovados, não estão em condição. É um perigo. Mas continuemos. Deste assunto poderíamos estar apresentando versos como em Êxodo 28, quando refere-se à chamada. E o verso 1 diz: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus falou por nomes. Perdoe voltar a insistir nisto.
Deus mandou. Agora imagine, irmãos, Moisés chamando Arão, que era mais velho do que ele, e tendo que dar banho nele, porque a ordem é ele, Moisés, é que banhou a Arão. Chamar os sobrinhos, homens adultos, pais de família, e banhá-los, e vesti-los, e ungí-los, constituindo-os sacerdotes. Agora observem o que muitos fazem. Muitos querem se lavar ou se dizem limpos, dizem-se vestidos, dizem-se ungidos e querem ser, ou se apresentam, ou se registram como sendo. Está totalmente contrário às coisas de Deus. Para ser de Deus, Deus trabalha na vida de cada um para o que ele está sendo chamado. E muitos querem fazer em si, se constituindo. Está errado. Por isso que eu falei esse exemplo. Foi Arão quem vestiu, banhou, ungiu homens adultos e os consagrou como sacerdotes. Se fosse na ideia minha, eu ia dizer assim: Arão, por favor, toma um banho aqui. Eu vou ficar aqui de testemunho que você tomou um banho mesmo. Ô, sobrinhos, tomem um banho, se vistam. Não, a ordem era banhá-los, vesti-los, ungí-los. É o que Deus faz naqueles que Ele chama para a posição que tiverem que ocupar. Portanto, não corra atrás de posições, sirvam a Deus na sua simplicidade. Aquele que tiver que ser alguma coisa, será, porque Deus vai preparar e vai chamá-lo na data certa. Aí você descansa a sua alma. Você vai entrar no céu do mesmo jeito que um pastor, um bispo, um apóstolo, um anjo querubim. Se você for fiel naquilo que Deus te deu para ser. Mas se você for algo mais, é perigoso. Num outro verso, Timóteo 3, verso 1 e 2, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, que eu li mesmo? Marido de uma mulher, é o que está escrito, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e vem uma relação. Agora, quem seria apto para ser um obreiro? Só vendo as palavras de Paulo: irrepreensível. Só o espelho conhece. E Deus no céu. Estamos, é chamada mesmo. Se o homem se aprovar para, está perigoso. Mas continuando, passando ao terceiro tópico, Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, versos 5 até 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vem nosso primeiro parágrafo nesse tópico: Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito. Quando nós temos no primeiro parágrafo dizendo: após descrever as qualificações essenciais para o cargo sacerdotal no ministério levítico, o autor demonstra que Cristo, apesar de não pertencer à tribo de Levi,
cumpriu perfeitamente as qualificações para ser um sacerdote. O autor esclarece que Cristo não tomou para si esta importância e ofício, porém foi Deus quem o designou quando disse: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É o verso 4 do Salmo 110. Então observe bem, Jesus foi chamado e nem era da tribo de Arão. Não era levita? Não era da família de Arão também? Era da tribo de Judá, família de Davi. Mas agora observe, as condições que eu acabei de falar é para o sacerdócio levítico. E nós estamos falando de um outro sacerdócio, que já veio antes de Arão e de Moisés, Melquisedeque, que já existia, do qual o Levítico foi só uma maquetezinha, uma representação, uma figura. Mas já estava constituído, o Melquisedeque já existia. Mas continuemos. Segundo parágrafo. No verso 7, é descrita a trajetória de Jesus entre os homens, em particular, os momentos de sua paixão e morte, que foram marcados por intenso sofrimento e angústia, como no Getsêmani. Ele orou e suplicou com forte clamor e lágrimas ao Pai, submeteu-se absolutamente à vontade de Deus, resistiu aos seus desejos humanos. Jesus obedeceu até o ponto de morrer, e morte de cruz, para que por meio de seu sofrimento ele estivesse perfeitamente qualificado para ser sacerdote e tornar-se o autor da salvação dos homens. Consideremos essas palavras. Jesus, sumo sacerdote perfeito, obediência total em todos os pontos, em todos os dias, em todos os momentos. E não é com honra e glória para ele, não. Ao contrário, ele sempre foi desonrado, sempre foi desprezado, e nunca se via a glória dele reconhecida pelos homens. Não, ele também não buscava. Mas os homens, o vendo, não o colocavam em glória, como muitos obreiros querem ver-se em glória diante do povo. Cuidado. Mas a palavra está em Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Há limite? Não. É absoluto, total, o que deve ser a nossa entrega a Deus. Continuando no segundo parágrafo desse tópico terceiro, aliás, passando à frente, um tópico terceiro, sim, Jesus Cristo, sumo sacerdote perfeito, e também o terceiro parágrafo, a salvação por ele é acessível a todos que lhe obedecem e é eterna. Em contraste com a expiação anual do ritual judeu, ela satisfaz completamente. E como a ordem sacerdotal de Melquisedeque perdura para sempre. Cristo, como o Filho, obedeceu ao Pai, e todos que esperam salvar-se devem primeiro aprender a obediência, assim como ele. O autor conclui enfatizando na repetição que Cristo foi chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não foi indicado pelos homens, mas pela vontade de Deus. Sempre esse reforço. Quem constituiu Arão? Moisés. Quem consagrou Arão? Moisés. Mas quem constituiu Jesus? Foi algum homem? Foi um anjo. Foi o arcanjo. Perdoe dizer assim, só para salientar.
Quem consagrou Jesus? Quem chamou Jesus? Quem ungiu a Jesus? E Deus não lhe deu o Espírito por medida. Em Jesus estava a plenitude da divindade. Foi Deus. Aí nós temos um sumo sacerdote perfeito. Assim, continuando no nosso assunto, na nossa lição número 4, Cristo, nosso sumo sacerdote. Chegamos ao nosso final e a nossa conclusão, que diz: na aula de hoje aprendemos que Cristo é superior a todos os sacerdotes, pois estes eram homens falhos, ainda que tenham sido escolhidos e usados por Deus para seu serviço. Os homens são transitórios, Cristo é eterno. Mais do que qualquer sacerdote, Cristo conhece todas as nossas necessidades, pois é Deus, e viveu tudo quanto o homem vive, contudo sem cair em tentação, sem pecar. Agora, por suas conquistas, temos pleno acesso ao trono da graça e a todas as suas misericórdias. Aí está a nossa lição. Cristo, nosso sumo sacerdote. E para este estudo estivemos considerando vários aspectos. Jesus Cristo, sumo sacerdote por excelência. Vimos as qualificações do sacerdócio levítico, sua exigência e limitações, mas depois em Cristo Jesus, o sacerdócio ou sumo sacerdote perfeito. Tudo porque Deus operou tremendamente em todo este trabalhar e, observe, a nosso favor. Além de termos corrido por este esboço, nós também estivemos considerando o textual, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, ou guardemos a fé, ou perseveremos nessa confiança e esperança em Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.